does it feel? Como você se sente de estar sozinho no mundo, perdendo o rumo de casa, como uma pedra que rola, como um completo desconhecido? Provavelmente era assim que Bob Dylan preferia se manter, um completo desconhecido, pela sua rebeldia, pela sua fúria contra o sistema e pelo seu caráter sempre contestador. Mas para nossa sorte, Bob fez muito sucesso, sua voz anasalada chegou aos 4 cantos do mundo e sua poesia nos arrebatou. E o comecinho dessa história é contado no filme Um Completo Desconhecido, que está chegando ao cinema, dirigido por James Mangold, que teve a ajuda de Jay Cox para escrever o roteiro. E nesse vídeo nós vamos analisar o filme e ver quais as liberdades tomadas pelos roteiristas para contar essa belíssima história, recheada por cenas que mostram esse gênio se inspirando, dedilhando seu violão e tocando lindas canções. Eu sou o Marcos Demona e esse é o canal Não Contém Spoiler. O roteiro foi baseado no livro Dylan Goes Electric. Dylan fica elétrico, pois conta a história de quando o rapaz deixou de ser um cantor folk e passou a ser um rockstar, ainda que ele negue a alcunha. Realmente eu nego, Marcos. Eu não tenho nada a ver com uma estrela do rock. Bom, quando se faz uma cinebiografia, o roteiro tem 2 desafios principais. O primeiro é fazer um recorte adequado, pois não dá para contar uma história de vida inteira em 2 horas de filme. E o segundo é não ser chapa branca, não construir um personagem unidimensional exaltando apenas as suas qualidades, como se ele fosse um santo ou algo assim. E o roteiro consegue esses 2 objetivos, abordando a chegada a Nova York, o encontro com seus mentores musicais, a transição do folk para o rock, as relações conturbadas com as mulheres e principalmente a rebeldia e o caráter contestador desse gênio. O único músico a receber o Prêmio Nobel de Literatura, e como não podia deixar de ser, ele deixou a galera do Nobel falando sozinha e não foi receber o prêmio. E quando eu ganhar um Oscar, eu também não vou receber o prêmio, Marcos. Você tem certeza que isso vai dar certo? Olha, realmente eu devo admitir que esse Chalamet fez um belo trabalho, capturando a minha essência reclusa e enigmática, como um Dalton Trevisan do rock. Dalton Trevisan? Você conhece esse escritor curitibano? Você deveria saber que eu sou um ávido leitor, Marcos. Eu não acredito que eu estou embarcando nisso, mas vamos lá. Não é nada fácil dar vida a um personagem como Bob Dylan, tanto que esse papel já coube a Cate Blanchett, numa versão mais despojada, é claro. Mas o Timothée Chalamet faz realmente um belíssimo trabalho que lhe rendeu o prêmio do Sindicato dos Atores, mas o favorito ao Oscar continua sendo Adrien Brody por O Brutalista. No início, Chalamet apresenta um Dylan mais amigável, típico artista em começo de carreira, mas com o passar do tempo aparecem os ecos da personalidade rebelde e antissocial de Bob Dylan. Além disso, ele canta, toca guitarra e imita os trejeitos do cantor, com direito ao sotaque e à voz anasalada. Eu realmente não sei que voz anasalada é essa que vocês tanto falam. E como acontece em toda cinebiografia, ele é bem mais bonito que você. A cena de abertura do filme, simples e eficaz, apresenta Bob chegando a Nova York de carona no porta-malas de um carro. Não foi nada disso. Eu tava com meu amigo Fred Underhill, que eu não sei por que não aparece no filme. Obviamente, o protagonista vai precisar de alguns mentores para ajudá-lo no começo da carreira. E os 2 principais ele encontra nessa mesma cena. No hospital, onde Bob Seger está com Woody Guthrie, Dylan canta a música que havia feito para Guthrie e ganha 2 novos amigos. Isso não aconteceu. Eu visitei realmente meu amigo Guthrie no hospital, mas a música veio depois, e Seger não estava lá. Mas é uma bela forma de introduzir esses 2 personagens. Guthrie, assim como Johnny Cash, Joan Baez e até Sylvie Russo, são mentores no sentido de ajudar o Dylan a se tornar o músico que ele se tornou. Bob Seger tem uma tarefa mais prática, ajudando nos primeiros passos em Nova York. Por isso, ele coloca Dylan para tocar em vários lugares, de barzinhos até igrejas. E olha que o tempo era limitado. Uma vez Seger me deu 10 minutos e 3 músicas para cantar, mas eu disse que apenas uma música minha já durava 10 minutos. Pena que isso não aparece no filme. Agora vamos falar Mas eu gostaria de falar de quando eu conheci Joan Baez no Girls Folk City, um barzinho muito legal. Eu cantei depois dela, fiz um elogio e ela prestou atenção em mim. Isso aparece no filme. Então vamos falar das mulheres, as musas de Bob Dylan. O filme mostra um triângulo amoroso entre ele, Joan Baez e Sylvie Russo, criando os conflitos que embalam a vida pessoal do cantor e demonstrando que Bob não era nenhum santo. Não mesmo. Essa história de triângulo amoroso é ridícula. Mônica Barbaro, que interpreta Joan Baez, foi indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. De fato, ela faz um bom trabalho, com a sua postura mais dura, rebelde, retroalimentada pela atitude de Bob Dylan. A Joan era muito legal. É verdade
verdade que brigamos algumas vezes, mas nunca em cima do palco, como aparece no filme. Ok, mas eu prefiro a interpretação de Elle Fanning, que faz a Sylvie Russo, uma versão ficcionalizada de Susan Brotolo, namoradinha do Bob naquela época. Ela é o porto seguro do rapaz, mas não deixa de ter uma personalidade forte, ainda que um pouco mais contida que a Joan Baez. Namoradinha é o c****. Susan era minha musa. Ela que aparece na capa do Free Willing, meu primeiro disco de verdade. Sim, claro, mas eu senti falta de recriarem a cena dessa capa. Aparece alguns momentos antes, mas os dois abraçadinhos ali, sentindo frio, andando na neve, não aparece. Poderiam mostrar de outro ângulo, a gente vendo o fotógrafo ali na frente dos dois. Tá bom, Marcos, mas o importante é dizer que mesmo tendo uma relação complicada com a Suzy, ela me ajudou muito, especialmente quando eu comecei a escrever sobre esses políticos filhos da puta. E o roteiro faz questão de mostrar essa inspiração política, traço muito marcante na música de Bob Dylan. Por exemplo, a crise dos mísseis em Cuba aparece no filme, evento que inspirou a composição de A Hard Rain's Gonna Fall. Tá bom, mas o filme mostra eu e Joan cantando Blowing in the Wind na manhã seguinte. Mas a crise dos mísseis foi em 62, e nessa época eu tava com a Suzy. E é mentira que eu traí a Suzy com a Joan Baez. Eu nunca faria isso. A Suzy foi tão importante pra mim que quando a gente terminou, eu escrevi Ballad in Plain D. Isso também não aparece no filme. Quando acontece um incidente incitante na carreira de um artista? No primeiro show? No primeiro contrato? No primeiro sucesso? A vida de Bob muda de verdade quando ele lança o já mencionado The Free Willing. Aí ele fica famoso, passa a ser reconhecido na rua e, como era de se esperar, não lida nada bem com essa história. Não mesmo. Outra característica importante de uma cinebiografia é abordar vários aspectos da vida do biografado. Temos a trama principal da carreira artística e a subtrama da vida pessoal. Obviamente as duas se cruzam. A vida pessoal no filme se restringiu às mulheres e a profissional é conduzida de maneira bem interessante através dos músicos que inspiraram e ajudaram Bob Dylan. Depois de Woody Guthrie e Bob Seger, vamos à amizade com Johnny Cash. Johnny foi um grande amigo. Eu consegui o WhatsApp dele com um produtor e começamos a trocar mensagens. Ele gostou muito do meu disco. Ei, cartas! Bob Dylan e Johnny Cash aparecem no filme trocando várias cartas, o que de fato aconteceu. Aliás, o diretor James Mangold também dirigiu Johnny e June, por isso ele conhece muito bem a história de Johnny Cash e a sua amizade com Bob Dylan. E depois de eles trocarem várias cartas, eles finalmente se encontram. Em 1964, o Newport Folk Festival foi muito importante para mim. Pela primeira vez eu encontrei Johnny pessoalmente e ele me deu muita força. E apesar de ser um cantor folk, mais tarde ele me encorajou a fazer mais barulho. Se é que você me entende. Já vamos chegar lá. A primeira apresentação de Dylan em Newport é um sucesso absoluto. Ele se consolida como um cantor folk e até divide o microfone com Joan Baez. Mas no ano seguinte a coisa é um pouquinho diferente. O festival era banquinho e violão, mas o Dylan estava a fim de plugar as guitarras. E o grande tema do filme é justamente essa transição. Em 65 eu lancei 2 discos. O primeiro foi Bring It All Back Home, que tinha Mr. Tambourine Man, um clássico do folk. Mas depois eu larguei o violão, montei uma banda e lancei Highway 61 Revisited. É muito boa a cena do guitarrista que estava de bobeira no estúdio, assume os teclados e cria aquela introdução antológica de Like a Rolling Stone. Bom, isso provavelmente é mais uma liberdade dos roteiristas para criar uma cena marcante no filme, né? Não, foi exatamente assim que aconteceu, como aparece no filme. Bom, essa rixa entre violão e guitarra aconteceu até aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, a Elis Regina, até certo ponto, era totalmente contra a guitarra elétrica. A Elis é ótima, ainda bem que ela deixou esse puritanismo de lado. Tinha uma galera muito radical, me chamaram de Judas no show, mas não foi em Newport como aparece no filme. E o filme se encerra com uma apresentação antológica de Bob Dylan tocando guitarra ao lado de sua banda. Não foi apenas uma atitude ousada, foi uma atitude contestadora. De certa forma, o cantor se voltou contra Bob Seger, um de seus mentores, para se tornar o verdadeiro Bob Dylan e dar início à sua genial carreira de vários e vários sucessos como cantor e compositor de rock. Esse foi mais um vídeo do canal Não Contém Spoiler, e aí, se você é fã de Bob Dylan, esse filme é imperdível. Mas independente disso, não é nada mal passar 2 horinhas embalado pelos violões e guitarras ferozes do maior gênio do rock. E se você gostou desse vídeo, clica no like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Pra que isso? Eu não vou ler isso aqui. Eu vou embora. Não, peraí, o Bob. Até o próximo vídeo. Ó, você sabe que isso aí não é uma guitarra. Claro que eu sei, Marcos. E você sabe que eu já toquei baixo? Ah, é mesmo. Ainda bem que você não inventou de fumar. Ih, é mesmo? Pô, vamos ter que gravar tudo de novo.
Ah, Não, tá. ô vai Marcos, sonhando. volta aí, ó. Não, vamos ter que gravar de novo, cara, fumando. Ô,